Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de novo aqui juntos para adorarmos o nosso Deus, cada um em sua casa, com a sua família, mas juntos, num só espírito, num só corpo, numa mesma família, que é a família de Deus, que é a igreja. Estamos juntos, mesmo que fisicamente distanciados. E eu quero, nesse momento, ser boca de Deus na tua vida. Vida que está sendo vivida num momento tão difícil da humanidade. Mas eu creio que Deus tem uma palavra do céu diretamente para o teu coração nesse momento. E eu quero ir com você para Mateus capítulo 12, versículo 6. Mateus capítulo 12, versículo 6, que diz assim: Eu lhes digo que está aqui aquele que é maior do que o templo. Eu quero, nesse momento, falar sobre o seguinte tema com você. O maior está aqui. O maior está aqui. O contexto imediato anterior desse versículo aqui, o contexto em que ele está inserido na Bíblia, fala de Jesus atravessando uma seara com os seus discípulos num dia de sábado. Então, naquele dia tão sagrado para os judeus, ele está atravessando uma seara com os seus discípulos com fome, começam a colher espigas e a comer. Eles pegam espigas e vão comendo. Visto isso, os fariseus disseram que essa atitude dos discípulos de Jesus era ilícita, era errado, era pecado. O que era ilícito? Qual que era a acusação? Não era simplesmente deles comerem as espigas de um campo alheio. Isso estava previsto na lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 23, 25, por exemplo, deixa bem claro isso. Então, na lei de Moisés, estava escrito que se você fosse colher, ou quando você fosse colher o fruto do teu campo, você não deveria tirar totalmente os frutos que ficavam nas pontas, nos arredores da sua plantação. Como também você não deveria colher aquilo que caísse, você não deveria pegar, deveria deixar no chão. Para quê? Para que um viajante, ao passar por ali e ter fome, ele pudesse se alimentar. E para que os pobres também tivessem com o que comer. Então, os fariseus não estavam acusando os discípulos de Jesus de estarem comendo um fruto alheio, estar roubando o campo do outro. Não foi isso. O que eles acusaram a acusação deles estava pautada em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 10, onde diz que no dia de sábado, dia que deveria ser totalmente consagrado pelos judeus, para que eles descansassem e adorassem ao Senhor, eles não poderiam fazer obra alguma. Então, o fato dos discípulos colherem as espigas, debulharem as espigas, porque ninguém vai comer uma espiga com a palha ali. Então, você tem que debulhar a espiga. Isso era um trabalho. E como estava sendo feito no sábado, logo era ilícito. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão recorrendo a uma tradição oral, ou seja, a lei oral deles. Deixa eu explicar para vocês. Eles trabalhavam em cima da lei de Moisés, que era a lei escrita. Mas eles também tinham a tradição dos anciãos, que era a lei oral, era a interpretação da lei de Moisés, que esses fariseus eram responsáveis por elas, através dos escribas e tantas coisas assim. Então, o que acontece? Dentro da lei de Moisés, os fariseus faziam uma interpretação. E aí relatavam mais de 300 leis baseadas na interpretação de cada lei contida no Velho Testamento, ou seja, na lei de Moisés, na Torá. Então, eles recorrem a uma tradição deles, a algo que eles interpretaram como que sendo impossível de se fazer no dia de sábado, assim como também eles calculavam os passos que uma pessoa podia dar no dia de sábado, e se passasse daqueles passos, ela estaria pecando também. Então, tudo isso era uma interpretação pessoal deles da lei de Moisés. E era baseado nisso que eles estavam acusando Jesus de estar fazendo vistas grossas para os seus discípulos. Vocês não estão vendo que ele está quebrando a nossa tradição do sábado, onde diz
que não pode trabalhar e o fato dele colher espiga e debulhar a espiga é um trabalho e ele não pode estar fazendo isso? Então essa foi a acusação. E Jesus então cita as Escrituras para demonstrar, entre outras coisas, que ele é maior do que tudo aquilo que eles estavam falando ali, de que toda aquela situação, inclusive daquela tradição oral que eles tanto prezavam. Para isso ele cita duas coisas que eram grandes demais para os judeus naquela época. A primeira era o rei Davi, um herói nacional que para eles não tinha para mais ninguém. Era uma pessoa quase que santificada, né? Era uma pessoa que eles tinham na mais alta estima. Então, primeiro ele cita Davi, quando ele come de um pão que ele não poderia comer. Naquele caso lá, se eu não me engano, de Aimeleque, está lá em 1 Samuel 21, eu não ando muito bem mais da memória, né? Anda falhando de vez em quando comigo. Mas, se eu não me engano, era o sacerdote Aimeleque, e Davi fugindo da presença de Saul, precisa de comida e precisa de arma. Então ele mente para o sacerdote, dizendo que ele está mandado do rei para cumprir urgentemente uma ordem do rei, e por conta dessa urgência ele não tinha pego provisões para o caminho nem armas. Então ele pede comida e ele pede uma arma, uma lança, alguma coisa. O sacerdote então diz para ele que o único pão que ele tinha ali era o pão da presença ou da proposição, era o pão que ficava continuamente, todos os dias, diante de Deus ali no tabernáculo. Pão esse que só os sacerdotes poderiam comer. E ele dá para Davi. E ele diz que não tem outra arma ali também, a não ser a espada de Golias, que esse próprio Davi havia matado Golias tempos atrás. Em outras palavras, Davi mentiu descaradamente. Tem muita gente, tem muito teólogo, tem muito estudioso da palavra que quer inocentar Davi nisso, mas eu não vejo com esses olhos. Para mim, Davi errou e errou feio, porque nada justificava a quebra dos mandamentos que ele estava fazendo naquele momento, inclusive mentindo. E tanto é que isso foi errado, que a consequência foi que os da casa do sacerdote, inclusive o sacerdote, foram exterminados, foram mortos por Saul. Quando Saul soube disso, Saul foi lá e exterminou a casa dele. Então a consequência desse ato, talvez impensado de Davi, foi a morte daquele sacerdote todo, foi uma matança. Isso mostra o quê? Que o que ele fez era errado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, por causa de uma tradição oral, vocês estão dizendo que eu estou fazendo vista grossa. Mas Davi errou flagrosamente, né? Abertamente, escancaradamente, escandalosamente, mas deles você não fala nada? Quer dizer, ele pode quebrar uma lei, mas eu não posso quebrar a sua tradição? Era mais ou menos isso que Jesus está falando, e eles se calaram, porque eles vão falar o quê? Eles vão dizer que Davi estava errado? Então, ele mexeu em algo muito grande para mostrar que, primeiro, eles não estavam pecando não, porque a lei não proibia deles fazerem o que eles estavam fazendo. Eles só estavam errando aos olhos religiosos daqueles fariseus, cujas tradições faziam com que aquele ato se tornasse pecaminoso. E ele mostra com isso que ele está acima de qualquer coisa. E daí ele toca na segunda coisa maior para os judeus. Eu digo aqui que ele toca na realidade na ferida dos judeus. Porque então é nesse momento que ele fala sobre o templo. E para os judeus, naquela época, não existia nada maior do que o templo. Tanto na sua formosura, nas suas construções, quanto no seu significado, que é onde o poder de Deus se manifestava, era a glória de Israel, né? Era a fonte de tantas vitórias, né? Desde a época do tabernáculo e então o templo. Então eles não conheciam algo maior que o templo. E ele toca aí em algo que para eles era grandioso demais. E é interessante que esse templo ele era tão tremendo, né? Que Salomão construiu ele primeiro, em cerca de 7 anos mais ou menos, ele levou para construir, maravilhoso, suntuoso, olha, uma obra de arte, sem dúvida alguma. Só que quando Babilônia
invade Israel, destrói Israel, leva o povo judeu cativo, não mais Israel, porque nessa época o povo estava dividido, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou sendo conhecido como Israel, o do sul como Judá. Então, quando eles levam os judeus em cativeiro, eles destroem o templo de Salomão, que só será reedificado mais de 70 anos depois, quando eles conseguem sair do cativeiro. Então, 70 anos de cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro, eles começam a retornar para a sua terra e então passam a reconstruir esse templo. E quando terminam, é curioso que havia um misto, de choro. Havia aqueles que choravam de alegria porque tinham conseguido reconstruir o templo e agora poderiam prestar adoração a Deus ali. E havia aqueles que choravam de tristeza porque já tinham conhecido o templo de Salomão em toda a sua glória. E o que agora estava erguido, era bem inferior. Eles fizeram melhor, é verdade, mas com o pouco que eles tinham em mãos. Então houve aquele misto de choro, diz a palavra. Uns choravam de alegria, outros choravam de tristeza. E daí, quando a gente entra nas páginas do Novo Testamento, e chega aí em Mateus, nessa passagem que nós estamos hoje analisando, nós vamos encontrar o templo já totalmente diferente. Esse é o templo de Herodes. Então Herodes, o rei Herodes, ele reconstrói o templo, mas reconstrói de forma muito maior, muito mais luxuosa, muito mais grandiosa. Realmente ele fez uma obra magnífica. Uns dizem que ele gastou cerca de 10 anos na reconstrução desse templo. Então, Jesus está pegando aqui pesado com eles, entrando numa área que para eles não existia coisa maior. O templo. Ao falar do templo, Jesus se refere a algo grande demais. Os ouvintes dele naquele momento não conheciam nada mais glorioso do que o templo. E ele diz o quê? Ele diz que no templo os sacerdotes trabalham e nem por isso eles estão em pecado. Mas por que vocês não falam algo do sacerdote? O sacerdote no sábado, ele estava trabalhando mais do que todo mundo, fazendo aquele sacrifício, fazendo um bocado de coisa lá dentro. E, no entanto, ele não está em pecado diante de Deus. E aí ele deixa a cabeça dos fariseus ali num parafuso que eles não sabem mais o que falar, eles não sabem para onde correr. Ou seja, ele está confrontando a religiosidade deles, a interpretação deles errônea das Sagradas Escrituras, com a própria Escritura, que não condenava nem o que os sacerdotes estavam fazendo, nem aquilo que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Então, na realidade, aonde Jesus queria chegar é que eles estavam diante daquele que era maior do que tudo, era maior do que Davi, era maior até do que a própria lei, porque era ele quem tinha ditado as leis, porque ele é Deus. E ele seria até maior do que o templo, porque o templo foi erguido para adorar a Deus, que é ele mesmo. Eu e o Pai somos um. Então, ao dizer essas palavras, ao citar essas duas situações do Velho Testamento, Jesus está querendo dizer que ele está acima de tudo e de todos. Tanto que ele conclui o seu raciocínio com a frase que é o tema da nossa mensagem hoje, Ele diz assim: eis aqui está quem é maior do que o templo. E com isso ele arrebentou com o argumento daqueles fariseus. Então Jesus afirmou que aquele que é maior estava ali naquela situação. E eu quero dizer para você nesse momento, que não importa o tamanho do teu problema, que eu nem sei qual que é. Não importa o tamanho do inimigo que está te afrontando, que eu também não sei como que é. Não importa a gravidade da tua situação nesse momento, que eu também não sei qual que é, mas de repente é algo muito sério que você está atravessando. Mas eu preciso te dizer uma coisa, com toda a certeza do meu coração e pautado nas Escrituras Sagradas. Jesus é maior do que tudo isso. E tem mais, Ele está aqui nesse momento, comigo aqui e contigo aí do outro lado da tela. O maior, Jesus, está aqui. E em cima disso eu quero te dizer algumas coisas. Primeiro,
aqui está quem é maior do que a tua doença. Aqui está aquele que é maior que a tua doença. Lá em Mateus 8, versos 14, 15, mais ou menos, narra Jesus curando a sogra de Pedro. Dizem as más línguas que esse foi o motivo de Pedro trair Jesus, que ele tinha curado sua sogra. Bom, piadas ridículas à parte. A realidade é que Jesus adentra a casa de Pedro e chegando ali ele encontra a sogra de Pedro acamada, com febre. Ele põe as mãos sobre ela, ele toca aquela mulher é curada da sua enfermidade, se levanta e passa a servi-los. Então havia um problema na casa de Pedro, havia uma enfermidade na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava ardendo em febre, mas no momento em que Jesus se encontra ali, aquela enfermidade é vencida pelo poder dele. Meu amado, que coisa tremenda. E veja bem, aquela senhora, ela não precisou de campanha da libertação, 40 dias de jejum e consagração nessa nossa campanha espiritual para curar os enfermos, não precisou nada disso. Ela não precisou caminhar sobre um vale de sal grosso, sendo ungido pelo santo óleo de Israel, e abençoada por 700 pastores, não precisou nada disso. Ela só precisou estar na presença de Jesus e ser tocado por ele. E esse Jesus que estava ali, que a tocou e acabou com a sua enfermidade, é o mesmo que está aqui e é maior do que a tua. Creia nisso. Creia para que você veja a glória de Deus sobre essa enfermidade que te aflige. Segunda coisa que eu preciso te dizer, aqui está quem é maior do que o teu problema financeiro. Vou repetir, aqui está aquele que é maior do que o teu problema financeiro. Lá em Mateus 17, eu estou usando muito o Evangelho de Mateus, né? Dos versos 24 ao 27, conta aquela passagem em que os cobradores do imposto do templo chegam até Pedro e perguntam para ele se ele, se os discípulos ali, se Jesus pagavam impostos ou não. Deixa eu lhe explicar. Lá na lei de Moisés constava que todo judeu, todo homem do povo judeu acima de 20 anos de idade tinha que pagar um imposto para o templo. Então, anualmente, esse imposto era pago para as despesas do templo. Lei de Deus estabelecida pela boca de Moisés, enfim, Moisés deixou registrado lá. Então, eles vêm e perguntam, e aí, teu mestre paga ou não paga aí o imposto do templo? Aí Pedro, sem consultar Jesus, sem nada, Pedro que era rápido de língua, eu creio que Pedro falava mais rápido do que pensava, ele falava, paga sim. E corre para Jesus, fala, Jesus, chegou os caras aí, estão cobrando imposto, porque ele mesmo não tinha dinheiro para pagar o dele. Mas ele vai até Jesus ali e fala, como é que fica, Jesus? Aí Jesus vai dar um jeito na situação e daqui a pouco a gente chega lá. Mas o que eu quero colocar em primeiro lugar aqui para vocês é que nós vemos uma situação em que havia uma dívida para ser paga. Veja bem, Jesus vai falar que ele não precisava pagar, ele deixa isso bem claro para Pedro, quando Pedro vai conversar com ele deixa isso bem claro. Por quê? Porque ele era o Senhor daquilo tudo, ele estava acima daquilo tudo, ele era maior do que aquilo tudo, o templo tinha sido erguido justamente para adorar a ele, porque ele e o Pai são um, então ele estava acima disso tudo. Mas é lógico que na sua pessoa histórica, humana aqui na terra, os fariseus não entendiam isso e o consideravam como um outro ser humano qualquer, e como judeu que era, ele deveria pagar, porque os únicos que ficavam isentos desse imposto eram os sacerdotes. Então, se ele diz que não paga, ele está se dizendo um sacerdote sem ser, porque ele nem da tribo de Levi seria, ele era da tribo de Judá. Mas então, o que nós vemos aqui é uma situação onde existe uma dívida, tá? E não havia dinheiro para pagar essa dívida. Tanto que Pedro, quando diz que paga, ele corre para Jesus, porque ele não tinha. E quando ele chega para Jesus, Jesus não fala para ele, olha, vai lá e pega lá, fala com o Judas, que é o tesoureiro, e pega lá na bolsinha dele.
Não, não falou. Então eu não sei como é a coisa, porque os demais discípulos eles estão omitidos nessa narrativa. Então eu não sei se o tesoureiro não estava ali, ou se todos os outros discípulos não estavam ali, se naquele momento só havia Jesus e Pedro e ninguém mais. Mas, seja qual for a situação, tem um credor batendo na porta, dizendo paga, e eles não têm dinheiro naquela hora para pagar. Sabe, meus amados, muitas vezes quando você vê um cristão passando necessidade, quando você vê um cristão precisando pagar contas atrasadas de água, luz, ou seja o que for, você já logo de cara já começa a reclamar, já começa a dizer uma série de coisas para ele não muito agradáveis. Muitas vezes quando um cristão está passando por crises financeiras sérias, e de repente não tem como saldar as suas contas, a sua dívida, enfim. Geralmente as pessoas caem matando. Geralmente as pessoas saem acusando, apontando o dedo, olha lá, gastou mais do que ganhava, comprou e não pode pagar, e não leva em consideração uma série de coisas. Você não sabe se ele está enfrentando uma enfermidade, se ele sofreu um acidente, se ele foi mandado embora. Você não sabe aquilo que está acontecendo na vida dele naquele momento, para ele ter uma dívida e não ter com que saldar essa dívida. E aí você começa a julgá-lo. E nem sempre é assim. E muitas vezes um cristão piedoso está passando por situações financeiras terríveis e naquele momento ele não tem como saldar suas contas, seja por que motivo for. Mas isso não faz dele um caloteiro. Então, é uma lição à parte aqui que eu queria estar citando, porque eu vejo muito disso acontecendo no meio evangélico. Então, vamos julgar menos e vamos ajudar mais. Mas voltando para o texto, então nós temos ali Jesus numa situação semelhante. Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, enquanto aqui na terra, ele precisa pagar um tributo, só que eles não têm dinheiro. E aí, como é que fica? Como é que fica a situação de Pedro, que falou que pagava e agora não tem com que pagar? Gente, havia realmente uma dívida a ser paga? Realmente não havia dinheiro para pagar essa dívida. Mas ali estava quem era maior do que qualquer problema financeiro. Ali estava aquele que está acima de todo e qualquer sistema financeiro. Ali estava aquele que as Sagradas Escrituras diz é dono do ouro e da prata. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Deixa eu dizer para você, eu não quero com isso afirmar que todas as tuas dívidas têm que ser pagas por um milagre do céu. A Bíblia também é clara quando diz, aquele que não trabalha não coma. Quer comer, então trabalhe para se sustentar. Esse é o posicionamento bíblico. Então não estou querendo dizer para você, faça dívidas que Deus paga, não é isso não. Mas estou dizendo que existem situações extremas que ocorrem nas nossas vidas, seja por um erro cometido, porque nós estamos sujeitos a erros, ou seja por uma situação diversa inesperada que ocorreu e que agora está te impossibilitando de saldar suas dívidas. E nesses momentos, eu quero dizer sim, pode confiar no poder de Jesus para resolver essa parada, porque Ele está acima, Ele é maior do que qualquer problema financeiro. E naquela situação, no momento em que eles tinham que pagar o tributo e não tinham com que pagar, Ele vira para Pedro e diz assim, Pedrão é minha tradução, tá bom? Ele diz assim, Pedrão, vai lá no mar, pega um anzol, joga um anzol, e o primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter o suficiente para pagar o teu imposto e o meu. Paga por nós dois. Fala isso para um cara do mundo. Ele fala, rapaz, Jesus era carpinteiro, mas mentia feito um pescador, né? Que tem a fama de que pescador conta umas histórias um tanto quanto mentirosas, né? Mas com tudo isso, ele vive no meio dos pescadores e são pessoas lindas. Eu também, né? Fui um deles. Mas tem essa fama, né? Porque geralmente o peixe maior é aquele que escapuliu e ninguém viu, essas coisas todas.
Mas se você falar com alguém e contar essa história, certamente não vai crer, não vai acreditar. O cara estava com problema financeiro, precisava de dinheiro para pagar a dívida, foi lá, tá com anzol, o primeiro peixe que entrou, abriu a boca e o dinheiro estava lá dentro. São aquelas coisas absurdas que Deus realiza para deixar o homem de boca aberta e não ter explicação. Meu amado, eu não sei a situação financeira da tua família, da tua casa, da tua vida, como é que está. Eu não sei se de repente você errou no controle das finanças e nós estamos sujeitos a errar e eu não estou aqui para te julgar. Eu não sei se ocorreu algum problema na tua vida, na tua família, enfim, no teu emprego, que fez com que você tivesse uma dívida ou dívidas que você não consegue solucionar nesse problema, nesse momento. Mas eu quero te dizer, com a maior certeza do mundo, como alguém que já passou por situações dificílimas financeiramente falando, e que certamente também foi muito criticado por isso, mas que esse que é o maior que tudo, entrou na situação e resolveu a parada. E se ele resolveu na minha vida, e se ele resolve na minha vida, ele resolve na tua também. O maior está aqui. Aquele que é maior do que o teu problema, a tua situação financeira nesse momento, está aqui. E repito, se você crer, você verá a glória de Deus sobre as tuas finanças. Como, pastor? Não sei. Não sei. Sei que ele não vai te mandar pescar de novo. Ele não tem a obrigação de repetir milagres, ele não tem a obrigação de repetir fatos, mas os princípios contidos nesses fatos narrados na Bíblia, esses permanecem para sempre. E o princípio que eu encontro aqui é que Jesus é maior do que qualquer problema financeiro que eu e você possamos ter. E se recorrermos a Ele, como Pedro recorreu, Ele vai solucionar. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu só quero te dizer mais uma coisa e daí partir para a conclusão e aí a gente poder orar. Aqui está quem é maior do que o teu inimigo. Aqui está aquele que é maior do que o teu inimigo. Marcos 1, 21 a 27, fala de Jesus anunciando o reino de Deus dentro de uma sinagoga, que equivaleria a uma igreja hoje, vamos colocar assim, né? Outro dia eu preguei sobre isso, aqueles que viram a pregação já sabem o que significa, o que é uma sinagoga, como surgiu e tal, mas enfim, para não complicar muito, e se você quiser saber mais e não viu, procura aí nos arquivos aí que você vai encontrar um sermão meu falando sobre isso. Mas a realidade é que ele estava naquela sinagoga, um local de adoração, de culto a Deus, de estudo da palavra. E uma das pessoas que estavam ali para ouvir a palavra, para cultuar a Deus também, para adorar a Deus, hein? Estava endemoniado, estava possesso. E a Bíblia é clara, veja lá a tradução, a nova versão internacional. Deixa eu tomar um golinho de água, que está secando a garganta. A nova versão internacional, a NVI, diz claramente: possesso, havia um homem possesso de espírito imundo, ali no meio da adoração, no meio do povo que estava na sinagoga para ouvir de Deus, enfim, possesso. O que eu quero dizer com isso? O que eu entendo disso? É que o diabo e os seus demônios, eles existem. E tem muita gente hoje ignorando isso. Tem muito pastor que não crê no inferno, não crê em demônios, não crê em diabo e muito menos em possessão. Eles têm cada explicação tão absurda sobre isso. Mas quando eu leio as Sagradas Escrituras, e não vou dizer só pela minha experiência de vida, mas quando eu leio a Sagrada Escritura, que não falha, que é a palavra de Deus para nós, é a revelação dele para as nossas vidas, eu encontro lá que haviam pessoas possessas por demônios, então eles existem. E eu não quero me basear só nessa passagem. Por exemplo, Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes. Ele não está falando aqui de pessoas, de seres humanos.
Ele está falando de entidades, poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele está dizendo aqui que existe uma luta, e essa luta não é de âmbito humano, não é contra pessoas humanas, mas é uma luta que é travada contra seres espirituais da maldade, contra um exército muito bem organizado, a fim de destruir a obra-prima de Deus. Mas nunca vai conseguir, não com a igreja, porque contra a igreja as portas do inferno não prevalecem, é pelo contrário. A igreja que arromba as portas do inferno para tirar das garras de Satanás as almas que estão presas, assim como Jesus fez na sinagoga. Estava lá o homem possuído, né, possesso de um espírito imundo, e ele vai lá e acaba com a força do diabo sobre aquela vida, libertando aquela vida. Então, contra a igreja, fica tranquilo, meu amado. Mas tem muita gente que não anda com Jesus, que não leva Jesus a sério, que pode ser até religiosa e está dentro das igrejas, e ainda assim está cheio de demônio. Mas o que eu quero dizer aqui nesse momento, para não entrar em muitas polêmicas, é que o inferno existe, diabo existe, demônios existem e atuam em meio a nós, em meio à humanidade. Eles atuam aqui no mundo. Atuam como, pastor? Causando impedimentos. Veja bem, quando você lê o capítulo 10 de Daniel, depois você vai lá e dá uma lida lá. Daniel, ele está estudando o livro do profeta Jeremias e percebe pelas escrituras de Jeremias que o tempo que eles haveriam de passar em cativeiro era de 70 anos. Quando ele percebe isso, ele dobra os seus joelhos e começa a orar. E diz a palavra de Deus que ele ora por 21 dias, até que então o anjo do Senhor chega ali com a resposta. E quando o anjo do Senhor chega ali com a resposta, 21 dias depois que ele começou a orar, o anjo do Senhor vira para ele e fala assim: Daniel, varão valoroso, né? Gente fina, deixa eu te dizer uma coisa, desde o primeiro dia em que você dobrou o teu joelho aí para orar, Deus me enviou a ti com a resposta. Ou seja, aquilo que Daniel estava pedindo, no primeiro dia de joelho dobrado, Deus já mandou a resposta. E sabe o que o anjo fala? Porém, o príncipe da Pérsia me resistiu. Por 21 dias. Ele com a bênção, com a resposta para levar para Daniel. E está impedido. Deixa eu te dizer uma coisa. Homem nenhum, ser humano algum, tem poder para resistir anjo. Basta você ver o que os anjos faziam, né, quando entravam nas batalhas por Israel. Né? Um anjinho desbaratava exércitos enormes. Mas vamos deixar isso para lá por enquanto. Então eu quero dizer que homem nenhum resiste a um ser espiritual, a um anjo. Então, quando diz ali o príncipe da Pérsia me resistiu, não pode ser um ser humano. Tem que estar se referindo sobre essas potestades que são relatadas lá em Efésios capítulo 6, que eu acabei de ler para vocês. Então, o príncipe da Pérsia se referia a um demônio, uma entidade que estava ali a sufocar, a prender, a trabalhar naquela nação, naquele que viria a ser um grande império. E ele diz que o príncipe, tanto que ele diz assim, só um veio ao meu encontro, ao meu socorro, Miguel. E quando você lê sobre Miguel na Bíblia, você vê que era top de linha, era poderoso. Aí quando Miguel entra na briga, ele consegue passar com a resposta. Pode parecer uma coisa fantasiosa, mas leia lá, está escrito lá, e não tem como negar. Eu sei que muitos colegas meus aí vão estar dizendo, pastor, que besteira, esse príncipe da Pérsia era um rei, tal. Querido, besteira coisa nenhuma. Não tem ser humano que tem um anjo. E se aquele anjo disse para Daniel, que estava orando há 21 dias, que desde o primeiro dia ele saiu com a resposta, porém o príncipe da Pérsia o resistiu, esse príncipe da Pérsia tem que ser alguém muito poderoso, uma potestade muito forte, uma potestade infernal.
que o reteve por um tempo, mas não conseguiu. Vem Miguel, batalha com ele e ele passa e chega com a resposta. Então eu creio que os demônios existem e atuam aqui nessa terra, causando, entre outras coisas, impedimentos. E é por isso que muitas coisas não acontecem tão rapidamente quanto você imaginava. É por isso que muitas vezes você está orando, está pedindo, está buscando, está consagrando e parece que nunca chega. E você mal sabe o que está acontecendo nas regiões celestiais, no mundo espiritual, para que a resposta chegue até você. Esses demônios existem, atuam aqui na terra, causando não apenas impedimentos, mas também causando doenças. Mateus 9, 32 e 33, diz ali de Jesus curando um mudo. O cara era mudo e passou a falar. Agora, quando você lê o texto, você vai ver que Jesus expulsa um demônio. E depois que Jesus expulsa o demônio, ele passa a falar, ou seja, havia ali um demônio que estava causando aquela mudez. Eu não estou dizendo que toda enfermidade é fruto da ação de um demônio, mas estou dizendo que naquela especificamente tinha a ver com isso. Porque ele não foi simplesmente curado, Jesus não pôs simplesmente a mão e curou. Diz que Jesus expulsou o demônio, então ele passou a falar. Significa o quê? Aquele demônio estava causando aquela enfermidade, aquela deficiência na vida daquela pessoa. Então eu creio sim, demônios existem e atuam nessa terra, causando impedimentos, doenças, possessão, como nós já vimos aí no caso do homem que estava na sinagoga. Poderíamos citar aqui Mateus 5, falando sobre o endemoniado gadareno. Se eu não me engano lá, eu cito as passagens assim rápido, depois acabo me confundindo, né? Mas enfim, você sabe aquela passagem que Jesus vai lá para Gadara e chega ali e tem um homem possesso de uma legião, tá? Uma legião. E ele vai lá e expulsa aquela legião, vocês conhecem a história, tá? Então, esses demônios existem, eles causam impedimentos, eles causam doenças, eles causam possessão e causam também confusão. Você já viu como que as igrejas são fundadas e começa assim um trabalho com muito custo e vão vencendo, então se torna uma igreja estável, estão ganhando almas naquele bairro, naquela localidade, e de repente começa a entrar gente na igreja, e você está contente porque as pessoas estão chegando na igreja, e de repente no meio daqueles, o diabo infiltra alguns dos seus agentes secretos, alguns dos seus funcionários, dos seus servos. Para quê? Para causar confusão, para acabar com a unidade, para destruir a harmonia. Aí entra lá uma sessão, está correndo tudo, alguém levanta e faz aquela confusão. Quantas vezes você já ouviu falar disso? E quantas vezes você já esteve em meio a um ambiente assim? Onde os bancos só não voaram porque são pesados, mas você viu pessoas se ofender, se xingar, e muitas vezes até se bater, e daí há divisão. E aí saem, ou vão para outra igreja, ou começam uma outra igreja. Absurdo! Isso não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes você chega numa localidade, tem 200 igrejas nessa cidade. Tá, como é que elas surgiram? Elas estão se desenvolvendo? Não. É que eram 100 igrejas, mas dividiram. E aí dobraram, agora são 200. Mas não são 200 porque cresceram, são 200 porque quebraram, porque dividiram. E isso não é de Deus, gente. E essas confusões começam através de agentes, muitas vezes infiltrados ali por Satanás. Então, meu amado, se você não quer acreditar no diabo, eu vou dizer para você, azar o seu. Azar mesmo. Sabe por quê? Porque uma das coisas que o diabo, a estratégia mais forte do diabo é passar desapercebido. Porque daí ninguém mexe com ele. Entendeu? Então ele quer ficar como agente secreto mesmo. Ele quer que, se puder ele não perceber que eu existo, melhor. Porque ele continua fazendo das dele e ninguém faz nada contra. Mas eu quero te dizer nessa noite, que biblicamente falando, diabo, inferno, demônios existem. E esses seres espirituais na maldade, relatado lá em Efésios 6, hierarquicamente muito bem arranjados, poderosos, eles influenciam a nossa vida aqui na terra, causando impedimentos, doenças, possessão, confusão.
e vai por aí afora. Mas preciso te dizer uma coisa muito legal. Toda essa potestade, todo esse exército do inferno, da maldade, tem que se dobrar diante do poderio de Jesus. Eles tremem, temem e batem em retirada ao nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é maior do que todos eles. Jesus é o poder maior que há no universo. Jesus se levantou, veio ao mundo para desfazer ou destruir as obras do diabo. Olha lá o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 8, a parte final do versículo diz assim: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quer mais? 1 João 4, versículo 4, também o finzinho do versículo vai dizer assim: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Jesus é o maior. Ele é maior que teu inimigo. Ele é maior do que qualquer obra do mal que esteja agindo sobre a tua vida. E ele está aqui hoje para pôr fim nessa ação maligna sobre a tua vida, para derrotar, destruir as obras do diabo sobre a tua vida e te dar libertação e vitória. Creia nisso. E como eu já disse, você verá a glória de Deus se manifestando na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu quero concluir dizendo que, seja qual for a tua situação, Jesus é maior. Seja nas áreas já citadas aqui, eu citei 3 áreas, poderia citar muitas outras, mas o tempo não nos permite. Seja na área emocional, que eu não citei aqui diretamente, mas está acontecendo muito durante essa pandemia, pessoas que estão realmente pirando por causa da tensão dos dias em que vivemos. Então a área emocional está sendo muito afetada nesse momento. Tanto que famílias estão se desfazendo, casamentos estão se desfazendo como nunca. Por quê? Porque a área sentimental está abalada. Seja na área espiritual, pecado que você não está conseguindo vencer, frieza com as coisas de Deus, desânimo, abatimento, você não tem força para nada, é uma fraqueza espiritual tremenda, você não tem forças para orar, você não tem forças para ler a palavra de Deus, você muitas vezes não tem força nem para pedir ajuda, socorro. Seja nessas situações, seja em situações mais inesperadas possível, como um acidente, sei lá, alguma coisa assim. Eu estou aqui para te dizer nessa noite que Jesus, Ele é maior do que tudo isso. Não importa a área em que você está enfrentando uma dificuldade tremenda, Ele é maior. Creia nisso, meu querido. Creia nisso, minha querida. Nesse momento, o maior, Jesus, maior do que tudo isso que nós comentamos aqui e de muito mais que poderíamos comentar. Esse Jesus, que é maior, que é mais poderoso do que tudo, Ele está aqui comigo nesse momento e está aí contigo do outro lado da tela. Ele é maior e mais poderoso do que tudo que possa estar te afligindo. E Ele tem a saída, Ele tem a resposta, Ele tem a solução, Ele tem o livramento, Ele tem a libertação, Ele tem a cura. Creia e você verá a glória de Deus se manifestando sobre a tua vida. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos, mesmo em meio a tantas coisas que a gente não consegue explicar, não consegue entender, Tu estás conosco. E a Tua palavra diz que Tu és maior do que tudo isso.
E nós estamos aqui para dizer amém, para dizer eu creio, eu concordo, eu confirmo essas palavras. Eu entro em concordância nesse momento com essas palavras, a fim de que a tua glória se manifeste em nosso meio, se manifeste em nossas vidas. Eu quero te pedir isso, Pai, que na minha vida, na minha casa, a tua glória se manifeste, Senhor, se mostrando maior do que toda e qualquer adversidade que possamos estar enfrentando. Que a tua glória se manifeste, Senhor, na vida da tua igreja, que homens estão tentando fechar, que ideologias estão tentando aproveitar de um momento tão difícil para afetar, para tentar acabar, assim como essas mesmas ideologias têm tentado destruir a família. Mas eu declaro aqui nessa noite que o maior está conosco e Ele não permitirá que a família seja desgraçada. Ele não permitirá que as portas da igreja sejam fechadas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que essa glória tremenda se manifeste na vida e na casa de cada um que está me vendo e ouvindo nesse momento. Como eu disse, eu não sei o que eles estão passando do outro lado, Pai. Alguns eu até sei que eu acompanho, mas nem todos. Mas que a tua mão esteja lá, com eles agora, dando a vitória, dando a solução, se mostrando poderosa, se mostrando presente, se mostrando protetora, libertadora, vitoriosa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, a minha casa, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por sobre essa terra, desde agora e para todo sempre. Amém.